Livaldo, você conversou hoje com o pastor Levino. É verdade. E falou a respeito dessa fidelidade, pelo menos da parte dele, em relação a essa base de doutor Pessoa. Correto, Joelson, porque a dificuldade é exatamente essa. Doutor Pessoa não tem uma base sólida capaz de conciliar esses fatores que a Lídia elencou aqui. O aspecto administrativo e o político de médio prazo, no caso, a eleição daqui a 2 anos. Agora, eu encontrei um hoje, já que tem o G8 ou o G9, tem o G Pessoa. E o líder desse grupo é o pastor Levino. Vamos acompanhar. O doutor Pessoa, ele é do meu partido, o Pessoinha é o presidente do meu partido, republicano, então, com certeza, sou G-pessoíssima, viu? Esse é pessoíssima, é do meu partido, inclusive vai estar agora, final do mês, com o presidente nacional do meu partido, para alinhar as coisas aqui, como é que fica os direcionamentos do partido quanto a nível Brasil. E o bloco aqui na casa será consistente? Absoluto. Outra pessoa tem feito o melhor, tem feito o que pode. Livaldo Barbosa, mais claro que isso. Não tem, né? Pelo menos o G Pessoa já tem aí um líder, o pastor Levino de Jesus. Quem é um outro entusiasmado vereador que está também nesse grupo, o interlocutor de doutor Pessoa na Câmara, está fora da Câmara, pelo menos momentaneamente. É o secretário da CEMEL, Renato Begé, que tem uma expectativa, né, Lídia, de retornar no próximo ano, logo no início, à Câmara Municipal de Teresina, talvez em março, né? Retorne para compor. Então, e o Renato, assumir a liderança. o Renato ele vai. Exatamente. O Renato vai voltar para a Câmara, Joelson, exatamente para organizar a base aliada de doutor Pessoa, que está totalmente desestruturada na Câmara Municipal de Teresina. A ponto de hoje, Lídia, você até presenciei esse fato lá, estava lá o vereador Enzo Samuel, presidente eleito, o vereador Vinícius Ferreira, posando para uma foto, e chamou o vereador pastor Levino para a foto. Ele foi? Não, calma, eu não vou para essa foto. Depois vocês vão me botar nesse tal de G9 aí, e eu não sou desse G9, não sou dele de forma alguma. Então, eu sou do G Pessoa. Vocês são do G Pessoa? Eles não responderam. Então, é preciso que haja, de fato, doutor Pessoa, essa reestruturação explícita da sua base aliada na Câmara Municipal. Senão, a coisa pega em 2023. Então, G9, não batam fotos com o Levino, mas se bater, não publiquem. Não publiquem. Guardem, deixa guardadinho. É impossível isso ocorrer hoje, né? É verdade, tudo é postado, né, Livaldo Barbosa? Automaticamente, já vai direto para a rede. Lídia, e doutor Pessoa, tem planos para 2024? Ele é, naturalmente, um candidato à reeleição, Sim, né? Basta que ele deseje ser candidato à reeleição. Mas como organizar os partidos em torno disso? Quais as expectativas dele nesse diálogo com outros signos? E ele falou, Joelson, sobre esse assunto, até de aliados importantes, como o Partido dos Trabalhadores, né, que já coloca aí nomes como a deputada federal Rejane Dias, com essa possibilidade de ter o seu nome trabalhado até 2024, e o prefeito respondeu e mandou até Livaldo aí um recado ao Partido dos Trabalhadores. Vamos acompanhar. Eu vou repetir para a terceira vez, os poderes são independentes, eu quero andar de maneira harmônica. Eles têm todo o direito, não só o PT, como o MDB, como o PS, qualquer outra sigla partidária. Os poderes são independentes, eu quero andar harmônico, porque nós faremos muito mais harmonicamente falando. Na administrativa, que é o povo que o povo clama. Mas se não for possível, eu vou criar a estrada própria. Tanto agora para 2024, como também para 2026. Aí, Lídia, tá dado o recado de doutor Pessoa. 24 é 26. E deixou claro aí, ainda vai estar vivo em 2026. Ou seja, Livaldo, se não tiver o apoio, né, do Partido dos Trabalhadores agora em 2024, ele disse que vai fazer o caminho dele sozinho, né? Que você conseguiu se eleger e consegue aí se reeleger sem o Partido dos Trabalhadores, na avaliação do prefeito pelo trabalho que ele tem feito como prefeito da capital. E coloca, lembrando ao Partido dos Trabalhadores, que tem a eleição de 2026. Né? Então, foi aí uma posição, né, espécie de recado do prefeito doutor Pessoa ao Partido dos Trabalhadores, que lá na Câmara, Livaldo, a gente tem que ressaltar,
é base do prefeito Doutor Pessoa. E tem o vereador Dudu, que em várias situações, principalmente nos confrontos políticos, ele faz diretamente esse papel de líder do prefeito Doutor Pessoa. Porque, verdade seja dita, o vereador Antônio José Lira, Elivaldo, ele faz um líder administrativo. Ele faz a defesa dos projetos, das obras, todo dia ele fala da Via Sul, lá na Câmara de Teresina. Mas nessas questões políticas de articulação, o vereador Antônio José Lira, ele não se envolve muito, não faz essa posição de líder, até porque ele tem uma ligação muito mais forte com Jeová do que com o próprio prefeito Doutor Pessoa. E nessa questão do orçamento, quem tem feito essa defesa política do prefeito Doutor Pessoa tem sido o vereador Dudu, muito mais do que o próprio líder que fica mais nessas questões administrativas. E Dudu, e o nome de Dudu, o nome de Pedro Calixto, que é o pai da vereadora Euzuíla Calixto, são ali lembrados nos bastidores da Câmara de Teresina, até em uma possível composição de uma chapa com o prefeito Doutor Pessoa, caso o PT não tenha uma candidatura própria em 2024. Mas, do outro lado, tem petistas que entendem que seria o melhor momento para eleger um prefeito, já que vai ter Lula presidente e Rafael governador. Então, Lídia, não é culpa da imprensa, mas me diga, a campanha de 2024... Já começou abertamente. Doutor Pessoa falou de 26. Não culpe a gente. O prefeito Doutor Pessoa já está em 2026. Então não adianta dizer que somos nós. Já estou recebendo até figurinhas aqui. Elivaldo Barbosa e Lídia Brito trazendo essas informações aqui para a gente, as análises. E essa aí, a Lídia traz em relação às posições de Doutor Pessoa. Agora, eu quero imagem na tela. Foto na tela da TV Cidade Verde para comentário de Elivaldo Barbosa. Veja os nomes, Elivaldo, que compõem a oposição na Câmara de Vereadores. Já falamos do G Pessoa, do G9, e aí é o GO oposição. Aí tem os vereadores Edson Melo, Paulo Lopes e também Ismael Silva, do PSD, que é um partido, a princípio, da base aliada do Doutor Pessoa, mas ele tem uma postura muito independente, e Aloysio Sampaio. O que esse bloco pretende, Joelson? Eu fui saber depois desse encontro com o vereador Aloysio Sampaio. Integrantes da oposição, vamos ver o que disse. A oposição aqui sempre torceu para o melhor, nunca torceu quanto pior, melhor. E nós vamos aqui se manter unidos. Nós já tivemos uma reunião hoje com os 4 vereadores que formalizaram o bloco de oposição, que é, na realidade, um bloco muito mais independente, até porque nós votamos muitas matérias a favor do governo. O que nós queremos aqui é dialogar com a prefeitura para que os serviços públicos possam melhorar. Existem muitas reclamações, existem muitas críticas, e nós precisamos aqui melhorar a interlocução com a Prefeitura de Teresina. A oposição querendo ser ouvida, Elivaldo. Querendo ser ouvida e querendo agir como bloco, não é, Joelson? Exatamente, mesmo sendo um bloco minoritário, mas se apresentar como tal. E não apenas para decidir polêmicas que envolvem até aliados ou ex-aliados do prefeito Doutor Pessoa. A oposição se mantém unida com esses 4 parlamentares e procura uma plataforma própria para interferir nesse momento político da capital. Então estamos falando de grupo, né, Elivaldo, de pessoas, à exceção de Ismael, que foi eleito pelo PSD, mas os demais têm ligações com partidos que até antes de Doutor Pessoa chegar eram da situação. Perderam a eleição para o Doutor Pessoa, né? Foram colocados na oposição por causa das eleições. Bom, Lídia, o diálogo, 4 nomes, né, que tentam se organizar ali para ter alguma força para dialogar com a prefeitura. E é um grupo que não tem dado dificuldade para o prefeito Doutor Pessoa. A base dá mais trabalho do que a própria oposição lá na Câmara. Curioso isso, hein, Lídia? Mas é um fato. É um fato lá na Câmara, a base criando o grupo independente, quando a oposição sempre vota ali a favor dos projetos, o prefeito não tem muita dificuldade. E ontem a gente até falava aqui, Joelson, de conversas que Renato Begé tem com líderes desse grupo, como Edson Melo, né, eles que já foram aí do mesmo partido, conversam, e a oposição não coloca muita dificuldade para a aprovação dos projetos, mas, claro, defende que é preciso ter uma articulação e uma conversa melhor entre a Câmara e a Prefeitura de Teresina.
Vou falar agora sobre um assunto que nós tratamos ontem aqui, que é a relação entre PDT, que também foi colocado na oposição na Prefeitura de Teresina e também na oposição no governo do Estado. Exatamente. Pelas eleições seria isso. Porém, Elivaldo, uma orientação do presidente do partido, Carlos Lupe, dava ao PDT uma missão, a de se aproximar do PT no estado do Piauí. E como será desenvolvida essa missão? Considerando até mesmo a postura política do presidente estadual da sigla, Evandro Ide, que acompanhou exatamente este segmento que foi adversário da Prefeitura e adversário do governo do Estado. Sobre esse assunto, o próprio Evandro Ide esclareceu hoje pela manhã, após o encontro com a direção nacional da sigla. Vamos acompanhar. No segundo turno, o PDT declarou apoio, participou ativamente da campanha do presidente Lula. Foi fundamental na vitória do presidente Lula nesse segundo turno e o partido age com naturalidade, já tem um encaminhamento, a designação do deputado Volney Queiroz na equipe de transição do presidente Lula. Nós tivemos essa conversa com o presidente Lupe lá em Brasília agora essa semana, então o PDT caminha a passos largos juntamente com o presidente para fazer parte também dessa administração. E esse alinhamento pode ser estadualizado? Olha, o PDT está passando por esse acompanhamento a nível nacional, por essa parceria a nível nacional e, logicamente, que nós temos em todos os estados essas parcerias também a nível estaduais. Então, ao tempo certo, tudo irá acontecer. Olha aí, Elivaldo, PDT, Evandro Ide tem essa ligação forte com a PSDB, né? Ele tem essa cara de PP. Progressistas, né? Ele teve esse diálogo muito próximo. Rafael Fonteles deu declarações a respeito da oposição, logo que foi eleito, dizendo o seguinte, que, olha, quem foi eleito na oposição é oposição, quem foi eleito na situação é a situação e as coisas serão tratadas dessa forma. Mas nós estamos falando de um caso específico, que é o do PDT, que no segundo turno apoiou a candidatura de Lula. Isso muda muito? Na hora do diálogo, essas questões... as coisas não são tratadas assim a ferro e fogo? No caso do PDT, o PDT não elegeu nem deputado estadual, nem federal, mas esteve politicamente, oficialmente alinhado com a oposição a Rafael Fonteles. Porém, um segmento do partido, liderado pelo presidente eleito da Câmara Municipal, o vereador Enzo Samuel, foi aliado de primeira hora de Rafael Fonteles. Então ele eu acho que mereceu o prestígio, a atenção que o governo deve dar ao PDT através de Enzo Samuel. Será, Lídia, Enzo Samuel puxaria, vamos dizer, a simpatia do partido PDT, do Partido dos Trabalhadores? O Enzo trabalhou ativamente na campanha, né, em torno do nome de Rafael Fonteles no primeiro turno, para Lula aqui no Piauí no segundo turno, então não deixa de ter ali o seu peso e a sua importância. A questão é que o PDT não tem representação na Assembleia Legislativa. Então, nesse primeiro momento, o governador não teria aí muito motivo, né, para fazer... Muita urgência, né? Muita urgência aí para buscar ter o partido completo na sua base de apoio, né? Mas tem esse apoio de Enzo, que é totalmente ligado à esquerda, né? Já foi do PCdoB, então esteve o tempo todo com esse grupo do PT, né? Mas agora Rafael Fonteles está nessa fase de acomodar os seus aliados, né? Tem muita gente aí para ser acomodada e, como ele falou nessa entrevista que você lembrou, Joelso, primeiro acomoda aí os aliados. A oposição fica como oposição, depois, no decorrer do processo, é até natural que alguns nomes que foram oposição vão se aproximando do governo eleito. Vamos falar agora de transição do governo, né, do estado do Piauí, gestão Regina Souza, para a gestão Rafael Fonteles. Elivaldo Barbosa, esse grupo que cuida da transição, ganhou novo nome, foi rebatizado e novo papel. E com a justa razão. Depois que coletaram as informações, sistematizaram números, informações sobre o processo administrativo estadual, eu acho que um ficou olhando para o outro, olha, a comissão de transição está toda do secretariado de Rafael Fonteles. Então, não é uma transição, é um planejamento do futuro governo. É só checar essa foto do último encontro da comissão de transição, que agora é comissão de planejamento. O nome mudou.
Comissão de Planejamento. Vamos ver, então, nós temos aí escalar Marcelo da Noleto. esquerda para a direita. Vamos lá. Para facilitar. Né? Da esquerda lá, né? Esquerda para a Washington Bonfim, secretário anunciado para o Planejamento. Rejane Tavares, a secretária da Agricultura Familiar, já anunciada pelo governador eleito Rafael Fonteles. Antônio Luiz, secretário da Saúde. O coordenador da comissão, Chico Lucas, o futuro secretário de Segurança. Samuel Nascimento, que será o secretário da SEAD-PREV, né? Secretaria de Administração e também da Administração. E Emílio Júnior, o futuro secretário de Fazenda. E Marcelo Noleto, o futuro secretário de Governo. Então, a Comissão de Administração será uma parte significativa do secretariado de Rafael Fonteles. Aí, essa configuração, Lídia, já tem um formato. Será a preparação de uma reforma administrativa. Poderá ser até ampla essa reforma administrativa, mas, a princípio, alguns pontos já foram até mesmo deliberados na comissão. E eu elenquei aqui alguns fatores dessa cartela aí, Joelson. O que a transição administrativa está tratando? Primeiro, a mudança do caráter da comissão. Agora é transição, é planejamento. A reforma administrativa, que é outro ponto que já está sendo tratado na comissão. A gestão de recursos hídricos. Esse item hoje é de responsabilidade, Lídia, da SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Vai passar para a Secretaria de Irrigação. Coordenadoria vai ser promovida a status de secretaria e vai levar a gestão de recursos hídricos. A comissão entende que este é um segmento muito falho no governo, porque talvez ali diluída na SEMAR não tenha dado assim o adequado tratamento. E o Piauí está defasado nessa área. E eles citam até o caso do Ceará, com menos água, mas uma política mais consistente de recursos hídricos. Há também outros itens, aí, Ney, bota aí a tela aí, olha aí. A regularização fundiária, que é exatamente o INTERP, que é uma área que foi dirigida até bem pouco tempo pelo futuro secretário de Segurança, Chico Lucas, e que deve, Joelson, permanecer com esse mesmo caráter, um caráter de muita aproximação com o gabinete do governador, para dar andamento, dar prosseguimento a um trabalho bem sucedido de regularização fundiária, tanto de pequenos módulos, agricultores familiares, assentamentos, mas também resolver essas pendências que já tiveram um avanço considerável, mas ainda tem muita coisa para fazer na área dos cerrados do sul do estado, ou seja, dar um perfil mais adequado e com segurança jurídica na área fundiária. E a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, aliás, da Agropecuária e Desenvolvimento Agrário, será resultado da transformação do EMATER em secretaria. E a ADAP, a Agência de Defesa Agropecuária, passará a ser vinculada a essa nova pasta. Continua ela não existindo institucionalmente, não será alterada em nada. A ADAP hoje, ela é vinculada à SEAGRO, a Secretaria do Agronegócio. Perderia esse vínculo, mas sempre mantendo a autonomia administrativa, financeira e tudo mais. Agora passará a ter um vínculo voltado para a nova pasta, que terá aí um trabalho de articulação do agro, nesse intercâmbio entre o pequeno produtor, a agricultura familiar, a agricultura empresarial. Esse é o pensamento que está em discussão nessa comissão de planejamento do futuro governo. Nada batido martelo, nada resolvido ainda, mas em debate. Em debate, até porque quem vai bater o martelo vai ser o governador eleito. Né? Se isso acontecer, Anivaldo, tem que tramitar a lei na Assembleia para fazer isso. Com certeza. Tão logo a legislatura nova seja iniciada, janeiro, no máximo, protocola, mas tramitar mesmo a partir de fevereiro, né, Lídia? Com a posse dos novos deputados, a eleição da mesa diretora, aí sim essa situação estará mais formatada. Fábio Abreu só deve compor esse primeiro escalão com a criação da nova pasta. A princípio, fica lá no EMATER o irmão, Antônio Abreu, e a ADAP segue a vida como ela é hoje, institucionalmente. Lídia, essa mudança, essa discussão toda, ela está obedecendo, a gente percebe critérios técnicos cuidadosos. Quando se cria a pasta da Secretaria de Irrigação, por exemplo, para aproveitar melhor os projetos nacionais para a criação e exploração da água. Agora, evidentemente que esses critérios técnicos, eles colocam em alerta também aqueles que estão apostando na ocupação política desses cargos. De maneira que uma reforma como essa mexe com a base, né, altera, inclusive, os entendimentos e os diálogos com o governo. Mas a gente vê que essas alterações, elas já foram, dá a se entender, né, que elas já foram acertadas no momento em que o governador sentou para conversar individualmente com cada nome
que vai assumir as pastas envolvidas aí nessas mudanças. Então, quem aceitou ir para determinada pasta já sabia. No caso de Fábio Xavier, ele já sabia que ia ter aí essa mudança com relação à ADAPE, né, saindo ali da Secretaria do Agronegócio, agora passando a se ligar a essa nova secretaria, né, nessa estrutura da Emater, que vai ser montada, né? Esses acordos já foram feitos, até porque... Firmino Paulo com a coordenadoria de irrigação, agora tendo esse status de secretaria, né, uma pasta importante aí, agora vai ter recursos, vai ter o tamanho, a estrutura de uma secretaria, né, para fazer aí essas políticas públicas que são de interesse, né, do Partido dos Trabalhadores, o partido agora do deputado Firmino Paulo. Rafael Fonteles conhece o governo muito bem, já foi secretário de Fazenda por 7 anos, então ele já conhece essa estrutura, elaborou aí um plano de governo com técnicos capacitados, então ele já tinha aí, Elivaldo, muito bem essa reforma, né, que ele gostaria de fazer, já sabendo o que não estava dando certo, o que ele gostaria de mudar, o que pode dar certo ou não, e essa reforma já se mostra aí bem encaminhada. Deve ser entregue em janeiro, né, mas a tramitação de fato vai ser em fevereiro, porque os deputados só retornam aí no dia 1º de fevereiro, né, vai ter eleição da mesa diretora da casa, se inicia os trabalhos e o processo vai começar a tramitar lá na Assembleia.